O que isso significou para você? A história do Brasil é marcada por altos e baixos quando o assunto é política. Em 1983, a nação foi às ruas reivindicar o direito ao voto. Os grupos vão chegando em pequenas passeatas. Os professores que estão em greve hoje esqueceram suas reivindicações salariais. Cantando, pediam para votar. Eram 20 para 7, no Vale do Anhangabaú as pessoas se deram as mãos e todo mundo cantou o hino nacional. Um momento de grande emoção. Em 1992, o movimento Caras Pintadas levou o povo às ruas pedindo o impeachment do atual presidente da época, Fernando Collor. Algo semelhante só foi acontecer em 2003, inicialmente por 20 centavos, que ocorreu no aumento da tarifa do ônibus em São Paulo. Esse foi o estopim que explodiu no Brasil a manifestação de um país insatisfeito com a falta de estrutura e da administração de um governo acusado do maior esquema de corrupção da história do país, o Mensalão, o desfalque chega à casa do trilhão. Entoava-se nas ruas que o gigante acordou. A grande cartada era aguardada nas eleições deste ano. Visivelmente, o país se dividiu entre os satisfeitos e insatisfeitos. Dilma Havana Rousseff, representante do PT, foi reeleita, no qual grande parte dos estados do Norte e Nordeste mostraram-se contentes com o governo atual. Já na região Sul e Sudeste, o desejo pela mudança ficou nítido, mas não o suficiente para eleger o representante do PSDB, Aécio Neves. Em tempos de campanha, a maioria assume uma posição, defende, interage, opina e até se informa. Mas no restante do ano, qual o grau efetivo de interesse da população por política? Convidamos o jovem Luiz Rauli, que também foi candidato a deputado nestas eleições, para falar sobre o papel do jovem nesse processo que pode levar o brasileiro a amadurecer politicamente. Você tem formação em economia e bacharel em direito. E também bateu muito em cima disso, dessa preparação, dessa formação para políticos. Por que isso agrega tanto em relação às decisões, enfim, à atuação do político? Olha, a preparação, seja ela acadêmica, seja ela técnica, é fundamental para qualquer área da sociedade civil. Para qualquer carreira, você precisa buscar uma preparação para subir de posto, para buscar novos desafios. Na política é fundamental, porque você está lidando com questões não só que pertinentes a você ou ao teu círculo, mas de toda uma sociedade. Para você ter discussões mais aprimoradas, você tem que buscar uma formação sobre aquilo, tem que aprender mais sobre aquilo. E é aí que entra a formação acadêmica. Seja ela acadêmica de graduação, seja ela um ensino técnico. Eu acredito que o político deve sim se preparar, estudar para poder representar. Hoje a gente vive na era das redes sociais e a gente percebe que o jovem está muito ativo na rede social, porém de uma forma muito superficial. A rede social tem um papel fundamental hoje na política. Ela conseguiu fazer algo que até há muito tempo a gente não conseguia. Aproximar o jovem, aproximar aquele eleitor mais distante, ainda que não seja o jovem, aquele que não tinha mesmo interesse na política, a entrar no debate. Esse é um primeiro passo. Hoje as pessoas estão muito mais críticas, como você disse. As pessoas opinam sobre tudo, até porque têm acesso à informação. E aí que vem um benefício da rede social, levar a informação até o eleitor, até a população. Agora, a população tem que saber filtrar as informações. Há muito conteúdo errado, maldoso na internet e também na rede social. Mas nada substitui o corpo a corpo. Nada substitui o eleitor, o jovem, sair do seu computador e se inserir na sociedade civil, se inserir nos órgãos, seja ele político ou até não governamental. Isso é fundamental. O jovem, desde cedo, fazer parte do processo democrático, na sua escola, depois, se for numa carreira profissional, fazer parte dos seus conselhos. Esse debate é fundamental.
Uma vez eu vi uma figura política também falando que político tem que gostar de gente, tem que gostar. Tendo esse contato mais afinco, indo para as ruas, conversando com as pessoas, o que mais você se impressionou? Até para você levar como valor humano também, que é fora do teu contexto e que você teve essa oportunidade de ver ali na frente. Uma campanha política, Débora, é uma oportunidade de vida. Você acaba tendo contato com todos os setores da sociedade, porque é a forma que você tem para dialogar com o maior número de pessoas. Veja bem, por uma cadeira na Assembleia Legislativa, que é o que eu almejo, na minha coligação era preciso 45 mil votos. Para você conquistar 45 mil pessoas, você tem que conversar com no mínimo 200 mil pessoas. Você tem que buscar aí dentro das empresas, dentro das indústrias, andar o comércio, o que muitas vezes as pessoas não fazem no seu dia a dia. E aí é uma curiosidade muito grande que você acaba aprendendo, vendo o setor produtivo, vendo o comércio, descobrindo pessoas, e é fantástico. Você, como jovem, se vê como uma pessoa tradicional, uma pessoa aberta em relação, por exemplo, à conservação de valores familiares, por exemplo? Os valores familiares, eu sou católico, apostólico e professo a minha religião. Mas eu acho o conservadorismo tem que ser mantido, mas também o mundo é muito moderno, muito dinâmico. As coisas hoje mudam numa velocidade da internet. Então a gente tem que acompanhar essa mudança, até mesmo para poder escutar os anseios das pessoas, de novas ideias, de novos pensamentos. Acho que isso tudo o político tem que absorver. Não precisa concordar, mas ele tem que estar aberto a essas novas ideias para poder levar esses pensamentos aonde quer que ele esteja querendo almejar ser o representante. Toda política de transferência de renda é válida. Toda política assistencialista, social, que fazem, na verdade, política assistencialista, a política de transferência de renda faz parte de um arcabouço maior que a política social. Elas têm que ser feitas e são feitas em todos os países do mundo, seja nos Estados Unidos, na Suíça, seja na Nigéria ou qualquer outro país subdesenvolvido. Aqui no Brasil não é diferente. Eu acredito que teve avanços nessa área, sim, são importantes, devem ser mantidos, mas não há política social que compense o manicômio tributário que o Brasil vive hoje. Hoje, uma pessoa que trabalha e recebe até 3 salários mínimos paga mais de 50% do seu salário em impostos. E não é o imposto de renda que eu estou falando, que o imposto de renda é o mais nítido, é aquele que a pessoa realmente vê quanto está pagando. Mas o que há de mais problemático no Brasil são os impostos indiretos, aquilo que eu pago na roupa, na comida, no medicamento. Esses tributos que estão disfarçados no consumo acabam levando boa parte do salário do trabalhador. Ao passo que uma pessoa que ganha até 3 salários mínimos paga mais de 50% do salário, uma que recebe mais de 30 salários paga 26%. Não há política social que consiga compensar essa discrepância. Ok, então. Muito obrigada, Luiz. Débora, agradeço de coração o espaço, agradeço mais uma vez a todos que nos acompanharam. Quero reiterar o meu agradecimento a toda a população de Arapongas, a todo o norte do Paraná que me confiou 32 mil votos, às pessoas que estiveram na nossa campanha como voluntários. Agradeço de coração, um abraço a todos e até a próxima. Esse é o Passe VIP, que você tem acesso ao melhor conteúdo.